todos, bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Mariana, a luso-canadiana, e hoje vou-vos falar das diferenças que eu encontrei entre as casas em Portugal e no Canadá. Logo à partida, as casas em Portugal têm estruturas e formatos muito variados e cores cheias de vida. Aqui no Canadá não. Aqui no Canadá as casas são muito escuras, são maioritariamente castanhas, cinzentas ou cor de tijolo e são todas muito parecidas, o que me leva à próxima diferença. A maior parte das casas aqui são pré-moldadas e, portanto, acabam por ser todas muito semelhantes. Elas são feitas com uma estrutura inicial de madeira, o que em Portugal não. Em Portugal nós temos o uso da alvenaria, que é aquela do tijolo, cimento. Já perceberam, não já? Devido a essa base da casa ser de madeira e a toda a construção envolvida, aqui no Canadá é obrigatório que as casas tenham detectores de fumo, coisa que em Portugal eu só tinha visto em alguns prédios e não é obrigatório na construção das casas. Mas ainda sobre o exterior, em Portugal usamos muito stores, coisa que aqui no Canadá eu nunca vi e arrisco mesmo a dizer que não há. Eles usam mais cortinados ou persianas do lado de dentro de casa. Isto tem a ver de certeza com os invernos rigorosos que se vivem aqui no Canadá. Quanto às janelas, elas abrem de forma diferente, portanto não é como em Portugal que tu te estrancas e metes a cabeça do lado de fora. Durante quase 2 anos eu vivi numa casa em que não podia pôr a mão fora da janela. Isto tem a ver com a eficiência da energia dentro de casa e depois também eles usam sempre uma rede para proteger do exterior. Bom, depois entramos em casa e, regra geral, os sapatos ficam sempre à porta. Normalmente as casas têm também um armário à entrada para pormos os casacos e as botas, caso necessário. Isto é um ótimo hábito que eu gosto bastante, mas confesso que ainda me custa às vezes porque me esqueço. A razão é porque no inverno usamos botas de neve enormes, pesadíssimas, que estão cheias de lama, cheias de gelo e acabam por sujar a casa toda e os carpetes. E esta é a próxima diferença, os carpetes. Aqui no Canadá, todas as casas têm um quarto ou uma divisão da casa forrada a carpete. Há pessoas que adoram, porque é mais confortável andar descalço em cima de uma superfície fofinha, mas eu confesso que odeio. No que diz respeito ao resto, é tudo muito parecido, ou relativamente parecido. As cozinhas novas agora têm sempre uma ilha no meio, com uns banquinhos que eles chamam de breakfast bar, e as casas de banho não têm bidé, que é uma coisa que eu fui ver e realmente não é tão comum no mundo inteiro. A grande diferença que há entre as casas no Canadá e em Portugal é o aquecimento, sem dúvida. As casas aqui são todas aquecidas, caso contrário seria impossível passarmos pelo tempo que é o inverno. E em Portugal não é bem assim. Em Portugal, quantos de nós é que já não passaram mais frio dentro de casa do que fora? Quantos? Desde que mudei para cá, realmente eu nunca mais vi pijamas quentinhos, meias até ao joelho ou lençóis polares. As casas por cá têm sempre uma cave, ou seja, um andar por baixo do nível do solo. Eles chamam de basement, ou como alguns portugueses já inventaram e adaptaram, basemento. Isto seria giro uma série de vídeos com palavras inventadas pelos portugueses aqui no Canadá. E eles normalmente transformam isto num apartamento independente para fazer algum dinheiro extra no final do mês, ou então numa sala a mais para as crianças brincarem, ou numa man cave com sofás confortáveis, minibar e uma boa televisão. E as tomadas aqui também são diferentes, mas isso acho que já sabiam. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Estas foram as diferenças entre as casas em Portugal e no Canadá. Já sabem, não se esqueçam de comentar se acham que eu me esqueci de alguma diferença. Comentem também se querem ver outros aspectos do dia-a-dia comparados aqui no canal. E já sabem, deem um like, subscrevam o canal e visitem lusocanadiana.com. Até ao próximo vídeo. É tão comum no mundo inteiro. Aquilo era uma andorinha de Portugal. Era uma andorinha. Was the knight in shining armor in your movie? Put your lips on mine and love the aftertaste now. I'm a ghost, I call you.